E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Deus fez um homem com um propósito. Você precisa prestar muita atenção nisso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim, ó: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha isso, ó. Quando Deus criou o homem, Ele fez essa declaração: façamos o homem à nossa imagem. Ele estava se referindo no plural, porque Jesus estava com Deus, né? A eternidade. E Ele falou: façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, irmãos, está o propósito. Se você quer saber o propósito de Deus para a sua vida, está nesses dois versículos. Aqui, se você reparar, foi citado 3 vezes a palavra imagem e 1 vez a palavra semelhança. Se você olhar no dicionário, você vai ver que é a mesma coisa. Ou seja, 4 vezes a palavra imagem de Deus foi citada em apenas 2 versículos. Ou seja, é algo muito importante que nós devemos prestar atenção, porque tudo que a Bíblia enfatiza muito é para nós prestarmos atenção. Então o propósito de Deus é que a gente seja a sua imagem e a sua semelhança. Não que a gente vai ser Deus. Nós não somos Deus, irmãos, e muito menos semideus. Nós não somos nada disso, porque Deus, Ele é infinitamente maior do que nós. Deus é muito mais complexo e nós só existimos por causa de Deus. Então nós não somos Deus, tá certo? Então o que significa isso então, pastor? Ser imagem e semelhança de Deus significa que nós somos parecidos com Deus. Não na aparência física, porque Deus é espírito. Mas nós somos parecidos com Deus dessa maneira. Nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar, raciocinar, diferente de um animal que age por instinto. Nós temos a capacidade de fazer escolhas, sem ser por instinto. Nós podemos escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida. Nós podemos ter sentimentos, sentimentos de amor, sentimentos de tristeza, alegria, assim como Deus. Deus também tem sentimentos. Então, isso tudo é Deus colocando a imagem dele em nós. Nós temos também a capacidade de criar. Tudo que nós vemos hoje aqui foi fruto da imaginação. Isso não vem do homem, isso vem de Deus, porque Deus, Ele imaginou o mundo e Ele criou e Ele disse haja, e tudo passou a existir. E nós também temos a capacidade de governar. E Deus, quando fez Adão e Eva, Ele fez o homem para governar, para cuidar do jardim, e depois Deus descansou. Sabe o que isso quer dizer? Deus, Ele fez, entregou nas mãos do homem tudo aquilo que pertencia a Deus, aquela capacidade de tantas coisas, para que Deus pudesse descansar e deixasse que o homem cumprisse o seu propósito. E depois Ele disse, se você continuar lendo aqui: agora vocês vão se multiplicar e vocês vão ser férteis e vão povoar toda a terra. Deus estava querendo dizer: agora vocês vão multiplicar a minha imagem por onde vocês forem. Esse é o propósito original de Deus. Mas infelizmente, irmãos, nós sabemos o que aconteceu. A pior tragédia aconteceu. Adão e Eva, que foram o primeiro casal criado pelo Senhor, eles então desobedeceram a Deus. Então o pecado espalhou pela humanidade. Mas aí fica uma pergunta: será que nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus quando houve a queda do homem? Não. A resposta é não. O homem não deixou de ser imagem e semelhança de Deus. E existem muitas passagens na Bíblia que comprovam isso que eu estou te falando. Mas eu vou citar apenas 2. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo. Que diz assim, ó, em Gênesis capítulo 9, o versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Agora vamos para o Novo Testamento. Tiago capítulo 3, versículo 9 e o 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então aqui nós vemos que o homem continuou sendo a imagem e semelhança de Deus. Aí talvez você esteja perguntando, mas pastor, mas o que aconteceu então depois do pecado, depois que o pecado entrou no mundo? A imagem de Deus, ela foi manchada.
ela foi desfigurada, mas o homem continuou sendo a semelhança de Deus. E você pode reparar isso no seu dia a dia. Tem pessoas, irmãos, que são parecidas com muitas das coisas que Deus é. Elas são, muitas delas ateias, não acreditam em Deus, mas elas demonstram bondade, demonstram compaixão. São pessoas fiéis. Tem pessoas do mundo que são mais fiéis do que os cristãos. Você sabe disso. Tem pessoas que criam coisas maravilhosas, cuidam de ações sociais, fazem tantas coisas boas, governam com seriedade. Ou seja, elas têm essa capacidade porque elas são imagem e semelhança de Deus. Mas tem algo que eu preciso te dizer: isso não é suficiente. Porque desde que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou desobediente a Deus, e a partir dali não pôde mais ter um relacionamento com o Senhor, porque Deus é perfeito, Deus é santo, e por causa do pecado nós nos tornamos nossos próprios deuses. Nós agora vivemos a nossa vida da nossa maneira. É por isso que Jesus e os apóstolos diziam: convertam-se. Ou seja, você está indo numa direção, seguindo o seu próprio caminho, totalmente fora da vontade de Deus. Agora você tem que dar meia volta, você tem que se converter. Então, o que aconteceu? O que Deus fez? Deus percebeu que a humanidade se desviava cada vez mais. E a Bíblia então diz que Deus, ele sonhou com um povo que o adorasse, que voltasse o seu coração para ele. Então ele selecionou, ele escolheu entre todas as nações a menor nação e a mais frágil de todas. Essa nação se chama Israel. E através desse povo o Senhor disse: olha, através de vocês vão mostrar a todos como eu sou. Vocês vão mostrar a minha imagem. Eu quero que vocês sejam propriedade exclusiva minha. E eu vou abençoar, e eu vou colocar leis, regras para vocês seguirem, para vocês não serem iguais aos outros povos. Então, Deus levantou um homem chamado Moisés. E através de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos. E aqueles 10 mandamentos eram para que as pessoas, o seu povo, soubesse como se relacionar com o homem e principalmente com Deus. E você sabe qual foi o primeiro mandamento? Qual é esse primeiro mandamento? Eu vou ler para você Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Olha o que diz, preste atenção. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha que interessante, irmãos. Deus falou para eles: eu não quero saber de imagem. Não quero nenhum tipo de imagem de escultura, seja o que for. Porque eu sou o Senhor. E sabe por que Deus não queria imagens, irmãos? Porque Ele mesmo queria colocar a imagem dEle nos nossos corações, no coração das pessoas. Eles queriam que as nações vissem Deus através de pessoas. Sabe por quê, irmãos? Se Deus quiser fazer qualquer coisa, Ele podia enviar os anjos dEle, mas Ele escolheu pessoas para fazer a sua obra. O problema, irmãos, é que foi justamente nesse pecado que os israelitas mais caíram. Você não precisa de muito esforço. Quando Moisés estava recebendo a tábua dos 10 mandamentos, o povo estava idolatrando um bezerro de ouro. E durante todo o Antigo Testamento, o pecado que eles mais caíram foi na idolatria. Parece até que assim, a gente olha para eles e a gente pensa: nossa, mas esse povo era burro, porque não é possível, Deus fez tanta coisa, Deus abriu o mar, de repente já ia lá, levantava uma imagem. Mas não é, irmão, sabe o que é? Porque o povo de Israel era o único povo que servia a um Deus invisível. Um Deus que não dava para entender, a não ser pela fé. Sabe, então, o povo de Israel teve que conviver dessa maneira, com um Deus invisível, mas um Deus real. E é isso que importa. O único Deus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Então, aleluia. Tu és digno, Senhor. Glória a Deus. Eu espero que você esteja entendendo até agora a mensagem, porque vai ser muito importante. E aí, o que aconteceu? O povo se desviou mais uma vez do propósito de Deus. O propósito de Deus era que a imagem dele, que a gente transferisse, que a gente carregasse conosco. Mas a Bíblia diz que Deus não se contentou viver longe da humanidade. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Jesus não tinha pecado, mas Jesus veio
com o propósito de nos reconciliar com Deus. E Jesus, é interessante que a Bíblia diz que Jesus era a imagem perfeita de Deus. Então, se você quiser conhecer a Deus, você que veio aqui, você que está na sua casa, olhe para Jesus, porque Ele é a imagem perfeita, sem mancha, sem distorção, sabe? Aleluia! Porque Jesus não tinha pecado, e Jesus era o Filho de Deus. Ele veio do céu, Ele não veio da terra. Ele nasceu através de uma virgem, lógico, mas gerado pelo Espírito Santo, porque se Ele nascesse de forma natural, Ele se contaminaria com a semente de Adão, mas Ele nasceu pelo Espírito Santo. Então Jesus não se contaminou, e Ele era a imagem perfeita de Deus. E eu vou ler duas passagens aqui, para você não precisar abrir a Bíblia, depois você pode ver na sua casa. Colossenses 1, o versículo 15, diz assim, ó: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha isso. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Aleluia. Então, irmãos, aqui mostra que Jesus era a expressão exata de Deus. Enquanto Ele esteve aqui na terra, nós podemos ver como Deus é, como Deus age. Então Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus Ele curou, Jesus Ele sofreu também. Jesus perdoou, não foi fácil, mas Ele sofreu e Ele entregou a sua vida em nosso favor. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe Ele como seu Salvador, sabe o que acontece? Você se torna filho de Deus também, assim como Jesus. Olha que privilégio, irmãos. Às vezes a gente está tão acostumado a falar, né? Eu sou filho de Deus. A gente fala isso para todo mundo. Tem muita gente que nem segue nada e nem obedece a palavra e fala, eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz, no livro de João, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, é um privilégio. E quando você se torna filho de Deus, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você. E quando ele vem morar dentro de você, começa um processo de transformação que é contínua, vai durar a sua vida toda. E sabe qual é o propósito do Espírito Santo? Te tornar parecido com Jesus. Então antes nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas agora o Senhor está dizendo, vocês precisam ser parecidos com o meu filho, porque agora já não tem mais desculpa, sabe? Porque agora ele veio em pessoa. E talvez você pense, pastor, mas quando Jesus veio devia ser muito melhor, né? Porque era muito mais fácil, você está vendo ali na sua frente. Mas irmãos, o Espírito Santo de Deus é a mesma pessoa, e Ele agora mora dentro de você. Você pode ler a Bíblia e o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te transformar e Ele vai usar todo tipo de situação. E eu quero ler para vocês uma passagem que fala exatamente sobre isso. Romanos 8, 28 e 29. Presta atenção, todo mundo conhece essa passagem. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que tudo que acontece na sua vida, depois que você entrega a sua vida para Jesus, tudo é para o seu bem. E sabe qual que é o seu bem? Quando você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Então o sofrimento que você está passando é porque Deus está fazendo cooperar para o bem, para que você seja mais parecido com Jesus. Tudo isso que tem acontecido é para que o propósito de Deus se cumpra. E talvez você está aqui perguntando, pastor, mas o que isso tem a ver com o final dos tempos? Você não falou dos sinais, você não falou de nada disso, das catástrofes, não falou de nada. É porque é o seguinte, Jesus só vai voltar se antes a imagem dele estiver em nós. Jesus só vai voltar quando ele vê isso em nós, irmãos. E isso aqui, aleluia. Isso aqui, irmãos, é muito real. E a Bíblia diz que aquele que diz que está com ele deve andar assim como ele andou. Olha isso, irmãos, é muito forte, mas é a verdade.
Então, quando Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E ali começou a igreja. E ali começou os milagres. Lembra do que eu falei? Vai haver avivamento e vai haver perseguição. E quando o Espírito Santo foi derramado, sabe o que aconteceu? As pessoas que antes eram pessoas pecadoras, todos nós somos pecadores, mas eram pessoas assim que ninguém acreditava. Pessoas que tinham tudo para dar errado. E de repente começaram a se tornar pessoas de valor. Pessoas que até ganhavam sabedoria e inteligência. E o que aconteceu? Eles começaram a demonstrar o amor. Eles não deixavam ninguém de fora. Tinha que socorrer as viúvas, os órfãos. Eles, se uniram naquela época. E aquilo trouxe muita revolta. Porque o mundo não aceita que nós não nos submetamos a ele. Então ele nos persegue. E foi o que aconteceu. Mas houve um primeiro homem que morreu, que foi o primeiro mártir da história, que foi um homem chamado Estevão. E Estevão, irmãos, ele era tão parecido com Jesus, que o que aconteceu? Ele começou a falar para as pessoas da época com muita ousadia. Ele disse: sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Aquele Jesus lá ressuscitou. E ele então, naquele momento, irmão, começou a ser apedrejado. A Bíblia diz que os homens, quando ouviam aquela história, porque era muito pesado para eles, eles tampavam os ouvidos e jogavam pedra. Eu não sei como é que eles fizeram isso. Como é que você tampa o ouvido e ao mesmo tempo joga pedra? Mas foi o que aconteceu. E sabe qual foi a oração de Estevão no último momento da sua vida? Ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha isso, irmãos. Sabe o que ele fez? A oração que Jesus fez lá na cruz. Quando Jesus disse: Pai, recebe o meu espírito. Olha o quanto esse homem era parecido com Jesus, irmãos. E depois em seguida a Bíblia diz que ele caiu de joelhos e ele orou. Sabe qual foi a oração de Estevão? Senhor, perdoa o pecado deles, não deixe eles pagarem por isso. E lembra do que Jesus orou na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, aquela era a igreja que Deus tanto sonhou, de repente estava se cumprindo. Então o amor e o perdão era tão grande no povo de Deus, que não havia espaço para egoísmo, para ódio, para raiva, vingança. Não havia espaço para egocentrismo, sabe? Ninguém queria aparecer, todo mundo queria falar de Jesus. E aí vem a questão, irmãos, como que está hoje? É de chorar o que a gente vê aí fora. Crentes dando mau testemunho em todos os lugares. E a gente usa aquela desculpa, né? Não, mas você não tem que servir a Deus por causa do homem. É verdade, irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Mas biblicamente, irmãos, nós precisamos sim, eu preciso olhar para você e ver Jesus em você. Você precisa olhar para mim e ver Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo para você uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele é o noivo. É uma figura de linguagem. Mas Jesus é o noivo. E ele só vai voltar para uma noiva que é santa e pura. É uma noiva que se preparou para encontrar com ele. E eu tenho uma notícia para te dar. Jesus vai conseguir o que ele vai conseguir, o que ele quer. Você pensa que os planos de Deus podem ser frustrados? Não podem. Deus vai cumprir a vontade dele. Ele vai realizar. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ele se alegrou. Aliás, a Bíblia diz que antes dele ir para a cruz, a Bíblia diz que ele previu que um dia a igreja seria transformada. E ele então se alegraria com o seu penoso trabalho, porque foi um sacrifício terrível. Mas o sonho de Deus é esse. E ele vai conseguir, nem que seja para tratar com a igreja. Porque a Bíblia diz que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Ah, irmãos, o negócio vai pegar. O julgamento vai começar pelo povo de Deus. Então é hora da gente parar de brincar. É hora da gente entender que tem que ser levado a sério. Então uma coisa você precisa entender. Diante de tudo isso, não vai ser no seu esforço. A sua boa vontade de querer mudar de vida não vai adiantar nada, irmãos. As nossas obras não servem para nada. Tem que ser os frutos do Espírito Santo. E para você deixar que o Espírito Santo coloque os frutos dentro de você, que eram os mesmos que estavam em Jesus, você tem que deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Em primeiro lugar, deixar que Jesus entre na sua vida. Em segundo, depois deixar o Espírito Santo governar a sua história. Amém? E quando Jesus, antes dele ir para a cruz, ele fez uma oração. Está lá em João capítulo 17. Depois você pode ler na sua casa. Sabe qual foi a oração de Jesus? Ele falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, não é o mal do bandido, não. É o mal
tá aqui, ó. Sentimento de raiva, não perdoa, sabe, guarda mágoa, ira, inveja, ciúmes, tantas coisas. E ele falou assim, ó, Pai, e eu oro por aqueles que um dia vão crer em mim, para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, ó Pai. Então a oração de Jesus era essa, para que nós pudéssemos demonstrar um amor tão grande, tivéssemos o mesmo coração, a mesma santidade, para que a gente se tornasse parecido com Ele. Então, irmãos, nós podemos responder essa oração de Jesus. Ele está esperando isso, amém? E eu quero fazer parte daqueles que vão se encontrar com o noivo, que é Jesus. Eu creio que você quer também, mas para isso nós precisamos nos santificar. Precisamos deixar que Jesus mude a nossa história. E só para a gente encerrar, eu vou ler um último versículo, última passagem, Apocalipse, porque nós começamos com Gênesis, lembra? E agora nós vamos encerrar com o Apocalipse, que é o último livro. Apocalipse 19, versículos 6 e 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, pois foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino, presta atenção, o linho fino são os atos justos dos santos. Irmãos, nós precisamos nos aprontar, ficarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, essa foi uma visão que João teve, que o casamento chegou. E Jesus, o noivo, estava pronto. E ele ia se casar com a noiva, porque ela também se preparou. Ou seja, ela buscou a santidade. A santidade, irmãos, ela não salva, ela é uma consequência. Primeiro você precisa ter Jesus. Você precisa arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor. E quando Jesus entrar, aí você tem que começar uma vida agora diária, de tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir os passos do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. E o que eu quero dizer, antes de nós encerrarmos, tem muitos líderes, irmãos, que precisam ser tratados. Por quê? O que acontece hoje em dia? As pessoas estão tão desesperadas, precisando de uma palavra, de uma ajuda, elas recorrem ao pastor, ao profeta, ao missionário. Só que nós não somos mediadores entre Deus e os homens. Quem é mediador é Jesus. Sabe quem que nós somos? Nós somos amigos do noivo. Quando eles chegaram para João Batista, eles perguntaram: João Batista, é o Senhor mesmo, o enviado de Deus? Eu falei: não. Eu não sou o Cristo, eu sou amigo do noivo. O noivo se prepara para a noiva. E ele então, ele disse que o papel dele era apontar Jesus. E sabe o que ele falou? O amigo presta serviço ao noivo, e o que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então esse é um recado para toda a igreja, para todos os líderes. Vamos parar de falar de nós mesmos. Vamos defender o nome de Jesus, falar do nome dele, porque ele é o Salvador. Aleluia! E a nossa alegria tem que estar em preparar a noiva. E nós também somos a noiva, eu também sou a noiva, eu também preciso me preparar. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos agora, nós vamos fazer uma rápida oração. E eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, irmão. Não perca mais tempo. Você não vai fazer isso por mim, faz por você. Se tiver muita gente na sala de casa aí, e você tiver vergonha, porque afinal, às vezes vocês não costumam falar de Deus, não tem problema, irmão. Simplesmente peça licença, fala: não sei quanto a vocês, mas eu vou orar. Essa é uma decisão muito séria, irmãos. Essa mudou minha vida, viu? Um dia eu posso contar meu testemunho, mas você precisa abrir o seu coração, porque é essa decisão que vai te garantir o lugar no céu. Não é as suas obras, mas é a graça. É um favor imerecido, você não merece, mas tem perdão para você hoje, amém? Mateus capítulo 24, por favor, na sua Bíblia. Capítulo 24, grande livro de Mateus. Mateus, o coletor de impostos. Mateus, aquele que os líderes religiosos de Israel disseram que ele era um coletor de impostos. Disseram, ele não poderia ser salvo. Mas Jesus o escolheu para ser um dos seus
escolhidos, seus discípulos. E Mateus escreveu o primeiro livro no Novo Testamento, o livro que tem o seu nome. Porque haverá então grande aflição, Jesus disse, como nunca houve desde o princípio do mundo até o dia de hoje. Nem tampouco há de haver. E naqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que é Israel, serão abreviados aqueles dias. Eu quero usar como título, pregando por alguns minutos nesta manhã, os sinais dos tempos. É um assunto muito importante, mas poucos entendem. Os sinais dos tempos. Baixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude, para que possamos entregar ao teu povo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos a entregar a nossa alma. Unge o teu povo, ó Senhor, para ouvir e receber a tua palavra. Que possamos entender o que a palavra de Deus nos diz em relação a este assunto importante, dos sinais dos tempos. E eu lhe peço tudo no nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Existem 7 grandes eventos proféticos, escatológicos, é uma grande palavra para o significado do final dos tempos, de acordo com a palavra de Deus, que vão acontecer. Eu não me importo com ficção científica, mas eles tinham algo na televisão como que o mundo pode ser destruído. O mundo nunca vai ser destruído. Ele vai ser purificado pelo fogo depois da era do reino, mas ele nunca será destruído. E de fato, olha, ele ficará novinho e permanecerá novinho para sempre e sempre. E vai estar tão bem, não importa os provedores desta tolice da mudança climática, isto e aquilo, que vai ser tão lindo. Deus vai mudar a sua sede do céu para a terra e trazer a nova Jerusalém para descansar sobre este planeta, e eu estarei lá, e você também, e todos de vocês comprados pelo sangue do Cordeiro. Existem grandes dispensações dadas para nós na palavra de Deus. Eu sei que alguns pregadores não acreditam nisto, mas eu creio. A primeira é a dispensação da inocência. Quanto tempo durou com Adão e Eva, não sabemos. Eu pessoalmente creio que durou por 40 dias e noites, porque 40 é o número de provação de Deus. E Moisés jejuou 40 dias e Jesus jejuou 40 dias e noites. Israel estava no deserto por 40 anos, é um tempo de provação. E Adão e Eva estavam em um tempo de provação. Mas, de qualquer forma, durou apenas por um curto período de tempo. A segunda dispensação que Deus lidou com a raça humana foi a dispensação da consciência. Durou por 1600 anos. O homem não deu certo e foi tão ruim que Deus teve que destruir toda a raça humana, com exceção de Noé e a sua família. Pense sobre isto. Não havia nada bom na terra a não ser Noé e a sua família, que encontraram graça diante de Deus, que Deus poderia salvar. Nada mais. Tudo tinha que ser afogado. Pense sobre isto. Absolutamente nada que o homem fez nesses 1600 anos que Deus poderia salvar. Nada. E então, de Noé, final do dilúvio, até Abraão, foi a dispensação de 400 anos,
que Deus lidou com a humanidade através do governo. E depois de Abraão até Moisés, a dispensação da promessa, que Deus lidou com a raça humana. Começando com Moisés, foi a dispensação da lei, que durou 1500 anos. E depois com Cristo, a dispensação da graça, que ainda está até hoje, depois de 2000 anos. Se os calendários estão certos, alguns dizem que não está, mas se os calendários estão certos, a igreja tem 1984 anos. A cada 2000 anos, algo dramático aconteceu neste planeta. Pense no que eu acabei de dizer. Do tempo de Adão e Eva até o tempo de Abraão. De Abraão foi dado o quê? A grande palavra da justificação pela fé. Glória a Deus. Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado por justiça. Eu disse, Abraão creu em Deus e Deus lhe imputou por justiça. E vivemos agora na graça. E aí vai ser seguido pela dispensação da justiça, quando Jesus Cristo voltar e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, e Ele trará com Ele todos os santos de Deus que já viveram. Glória a Deus! E o anticristo então vai saber quem Jesus Cristo na verdade é. Aleluia, aleluia. Porque quando ele voltar na segunda vez, ele não vai voltar para ser abatido e cuspido e amaldiçoado e xingado e morto lá no monte de Gólgota. Ele voltará coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o mais belo de 1000 homens. Glória a Deus. E então o mundo, olha, não vai ser uma dispensação, mas depois da era do reino, porque esta última era perfeita, como eu mencionei um momento atrás, Deus vai transferir a sua sede, a sua cidade capital, do planeta céu para o planeta terra, e estará lá para todo e todos sempre. E eis o mais precioso de tudo isto: eu e você nunca envelheceremos. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Um médico me disse outro dia, e você pode pensar que isso é muito egoísta, não importa o que você diga. Ele disse: o que você está reclamando? Eu sou 20 anos mais novo que você e você parece mais novo do que eu. Oh, glória! Aleluia! Mas minha senhora, você não vai precisar mais de maquiagem, você não vai precisar de mais nada, as suas rugas vão embora, o seu cabelo não vai ser mais cinza. Para todo sempre. Os maiores eventos escatológicos que irão acontecer neste planeta, a Escritura nos diz, e este é o livro da prova, a Bíblia. Nenhuma Bíblia, nenhuma liberdade. Um pouco de Bíblia, um pouco de liberdade. Muita Bíblia, muita liberdade. Eu agradeço a Deus, acho que foi a esposa do presidente que se levantou, a esposa, e ela falou: se o meu povo... Não, ela fez a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Tome isso, liberais. Tome isto, agnósticos e ateus. Próximo grande evento que vai acontecer neste planeta Terra é o arrebatamento da igreja, que eu tentei cantar nesta manhã sobre isso. O arrebatamento. Bem, eu na verdade não creio que existe um arrebatamento. Alguém pode dizer, agora temos um problema aqui. Um problema, hein? Temos crentes que não creem. Porque se você é salvo, quando a trombeta soar, você vai. Agora talvez você seja bem estúpido para dizer para o Senhor, eu quero voltar na metade do caminho, né? Glória a Deus, alguém tem que ouvir o que eu estou dizendo, mas eu não quero voltar até que eu volte com Ele. O arrebatamento da igreja. Então, vai acontecer nesse planeta o evento do levantar do anticristo. Então, a grande tribulação que eu acabei de ler um momento atrás, esses são os eventos que vão acontecer muito, muito em breve. E então, a batalha do Armagedon, o maior conflito que o mundo já viu, aonde Jesus Cristo irá enviar dos céus meteoritos, enviar dos céus granizos do tamanho de um carro, e o exército do anticristo terá um grande problema. Glória a Deus. A segunda vinda do Senhor, o evento mais cataclístico que o mundo vai conhecer, e então a era do reino, como já falei, e depois a era perfeita que virá. Esses são os 7 eventos que irão transparecer num futuro muito em breve. Como eu disse, a igreja tem 1984 anos. De Adão e Eva até Abraão, são 2000 anos. De Abraão para Cristo, a justificação pela fé, de Abraão até Cristo, mais 2000 anos. E a visitação do nosso Senhor, seu primeiro advento. E então, já temos quase 2000 anos daquele momento até agora. Você está dizendo que ele vai voltar, que o arrebatamento vai acontecer? Não, eu não disse isso. Os pregadores são tolos para colocar datas nessas coisas, muito tolos. Eu acho que 30 anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos atrás, um pregador falou que Jesus estava voltando em 1900 e tralalá. Falou para as pessoas, olha, enche seu credit card de coisa. Não, você não entendeu isso. Eu vou dizer de novo. Você vai, sair daqui, então enche seu credit card. Isso é roubar, você não vai pagar de volta. Você não vai pagar não, seu cabeção, isso é roubar. E se você é ruim assim, eu acho que você não vai para nenhum lugar mesmo. Muito bem. Existem 5 grandes promessas na palavra de Deus, que proclamam para nós a mudança iminente de eventos. Esses grandes acontecimentos estão muito em breve para acontecer. Estamos vivendo aqui nos dias
do fechamento da era da igreja. Começou no dia de Pentecostes e está acabando agora, chegando ao fim. Pense sobre isto. E quase está acabando. E esses grandes eventos que eu acabei de mencionar vão acontecer muito em breve neste planeta. Mas a Escritura nos diz que agora estamos perto do fim desta dispensação chamada graça. E aonde esses eventos vão acontecer. E é aqui que eu quero brevemente trazer para você nesta manhã. O primeiro é a grande profecia dada por Joel e por Pedro. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos homens terão sonhos, glória a Deus. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Desde a virada do século 21, deixa eu dizer algo antes de eu terminar esta sentença. Pregando em Long Beach, na Califórnia, alguns anos atrás, no Coliseu, lá, eu preguei sobre o batismo com o Espírito Santo e convidei pessoas para virem para serem cheias, e centenas vieram para frente. Instantaneamente, foram batizadas com o poderoso Espírito Santo. E eu havia falado aquela ilustração do que havia acontecido na virada do século 20, lá em Topeka, Kansas, num prédio chamado o Folly de Stones, construído pelo multimilionário que faliu, não podia terminar e foi tomado como um seminário bíblico. E o líder daquele seminário, ele teve que sair por um período de tempo, nos feriados de Natal e Ano Novo, dia 1º de janeiro, o novo milênio do século 20, 1900. E ele disse para os alunos: enquanto eu vou embora, a sua tarefa é estudar o livro de Atos. Estudar o livro de Atos. E eles estudaram. E naquela noite, não sei se o Senhor fez desta maneira, eu não posso dizer, mas na meia-noite de janeiro, 1º de janeiro, na virada do século 20, uma jovem chamada Agnes Osmond, com um grupo de outros, porque não haviam muitas pessoas durante os séculos batizadas com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, até a virada do século 20. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Você vê, se você não pregar uma doutrina bíblica, as pessoas cessam de receber. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não prega e eles não pregaram. Mas aquela jovem, na meia-noite, dia 1º de janeiro, na virada do século 20, chamada Agnes Osmond, começou a orar em línguas conforme o Espírito Santo lhe aprovesse que falasse. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu te dizer uma coisa: a salvação é o maior dom que Deus deu para o mundo pecaminoso, e o batismo com o Espírito Santo é o seu maior presente dado para a igreja. E depois daquele culto em Long Beach, uma moça veio para mim, falou: irmão Swagert, você falou sobre uma jovem chamada Agnes Osmond,
que foi batizada com o Espírito Santo dia 1º de janeiro, em 1900. E quase naquele exato momento as pessoas estavam sendo batizadas lá em Houston, Texas, da China, em todo o mundo. E ela disse assim: Agnes Osmond era minha bisavó. Glória a Deus, aleluia. E ela disse: o que a minha bisavó tinha, eu tenho também. Aleluia, glória a Deus. Ele vai encher o seu coração hoje e vai transbordar. Como o Senhor comandou, traga os seus vasos e não poucos. Eles dizem que 500 milhões de pessoas, desde a virada do século XX, crentes, já foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes aprovesse que falasse. Esse ministério aqui já viu, eu debato no meu espírito se eu posso dizer isto ou não, mas eu vou dizer de qualquer forma. Eu creio que nós já vimos mais pessoas salvas pelo sangue de Jesus e batizadas com o Espírito Santo do que qualquer outro ministério na face da terra. Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro. Eu encho teu coração hoje até transbordar. Esse é um sinal que Jesus está prestes a terminar tudo. E deixa eu te dizer o seguinte: Ele me disse que não acabou ainda. Ele está prestes a fazer algo maior, num futuro muito em breve, que nós já vimos antes no passado. Glória a Deus. Eu disse, Ele está prestes a fazer algo maior do que Ele já fez no passado. E número 2, Daniel, que viveu 400 anos antes de Cristo, Daniel disse que no último capítulo do seu grande livro, ele disse: nos últimos dias, nos tempos finais, o conhecimento aumentaria, e eles correrão de um lado para o outro. O conhecimento seria aumentado e eles correriam de um lado para o outro. 2 fatores para isto. Em primeiro lugar, a tecnologia. Mas há uma pegadinha aqui. Eu quero que você me escute. Há uma pegadinha aqui. O conhecimento aumentaria? Olha, tem uma grande situação com o derramar do Espírito Santo. Eu não acho que você entendeu o que eu disse. Eu vou dizer de novo de outra maneira, vai. Esta nação da América, eu acho que eu posso dizer sem medo de contradição, 90% das invenções aconteceram neste país. E não foi por causa que nós somos mais inteligentes que os outros. Temos grandes pessoas da Índia aqui, uma das pessoas mais inteligentes no mundo. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. O povo indiano é o povo mais inteligente que existe na face da terra. Você pode dizer isto sobre o número de outros países também. Então, por que foi assim? Este grupo de invenções, pelo menos 90% veio deste país. Não é porque nós temos pessoas inteligentes, mas é por causa de que o Espírito Santo, que é o que traz o conhecimento, ele foi derramado, e houve mais pessoas aqui que foram aceitas do que qualquer outro lugar no mundo. O Espírito Santo,
E estamos perdendo isso. Estamos perdendo. Estamos perdendo. Não é mais uma separação de igreja e Estado nesse país, mas é uma separação de Deus e do Estado. E o que nos fez grande estamos perdendo. A igreja perdeu primeiro e depois a nação perde. Primeiro a igreja é a quem perde. Esta última eleição eu creio que Deus Todo-Poderoso interveio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Agora, o que vamos fazer com isto? As nossas universidades e colégios, nossas universidades, a rainha da ciência era a palavra de Deus. Agora é a psicologia. Deixa eu falar de novo, viu? Uma vez, nossas faculdades e universidades na América, a palavra de Deus era a rainha da ciência. Hoje é a psicologia humanista. E a Bíblia é banida. E os estudantes que se opõem à palavra de Deus e zombam. Eu sei. Se acontecesse uma das, entre parênteses, inteligências que estão vindo para nós, eles iam ficar boca aberta e falar: esses povos ignorantes, essas pessoas aí que ficam rolando no chão, esse povo aí que fica falando essa bobeirada, o que eles sabem? Bem, eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que Ele é todo-poderoso. Eu sei que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o segredo de todas as bênçãos. Há uma segunda parte para este conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus. Aumentou para aqueles que querem. Na minha pequena biblioteca, eu tenho livros que voltam desde 300 anos atrás, do dia de Pentecostes. Livro após livro, escrito por um dos melhores homens de Deus que já viveram. Eles não entendiam profecia bíblica. Eles nem tinham muito para dizer sobre aquilo, não entendiam. Mas um conhecimento foi dado hoje pelo Espírito Santo. O conhecimento aumentou. Quando eu sento e eu vejo a Francis, eu estava no Francis outro dia na televisão, lá no estúdio, 4 anos atrás. O Espírito de Deus veio sobre mim e me disse: me dá esta Bíblia aí, que está do seu lado, por favor. Não é muito pesada para você, é? Esses jovenzinhos têm que trabalhar de vez em quando, viu? A Bíblia de estudo do expositor. Ele me disse: eu quero que você coloque uma Bíblia na mão de cada pastor de terceiro mundo no mundo inteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que eu acho, que eu devo, que eu penso que é bom. Não, o Espírito de Deus falou para mim e disse: coloque esta Bíblia nas mãos de todos os pastores de terceiro mundo. E em todo trabalhador e obreiro do terceiro mundo.
E só começamos, viu? Mas já distribuímos 1.100.000 Bíblias nas mãos. Olha, diabo, toma na sua cara, Satanás. Toma isso, espíritos demoníacos. Recebe isto, Lúcifer. Glória a Deus. Glória a Deus. E pela graça de Deus, nós vamos colocar mais milhões de Bíblias e inundar este mundo com a palavra do Deus Todo-Poderoso, com a sua ajuda e a sua boa graça. Eu falei com o Doni antes de vir para cá hoje. O coração dele está partido, porque ele não pode estar aqui. Você sabe que ele vai ter que ter cirurgia nas suas costas. E em alguns dias eu estou pedindo que cada um de vocês estejam orando para que o que nós gostaríamos era que Deus o curasse antes da cirurgia. Mas se não, olha, que ele guie as mãos dos médicos. E ele disse assim: eu tenho que estar lá terça-feira para a última noite. Eu tenho que fazer isso. Eu falei: filha, você acha que você pode? Ele ficar sentado. Ele falou: eu vou tentar, pai, porque eu tenho que fazer a minha parte. Glória a Deus. O conhecimento aumentará. Alguém me perguntou um tempo atrás: quantas pessoas você teve te ajudando a escrever isto? A minha resposta foi: nenhuma. Em segundo lugar, centenas. Você diz: eu não entendo. Nenhuma e centenas. Todos os livros que eu já li, escritos por grandes escritores do passado, ajudaram. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todo livro é escrito por pregadores do passado que tinham um toque de Deus em sua vida, e eu tive o privilégio de ler estes livros. Me ajudaram a entender a palavra de Deus, e o Espírito Santo adicionou todo o resto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O conhecimento aumentará. Agora eu não acabei. Eu somente tenho 2 pontos de 5 que eu quero te dar. Mas eu estou cansado. E a próxima vez que eu pregar, eu vou lhe dar os outros 3. Aí você vai voltar. O primeiro, o Espírito Santo: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele não disse só americanos. Eu derramarei na China, derramarei lá em Saskatchewan, derramarei no Canadá, derramarei na Índia, derramarei em Portugal, em todo o mundo. E o segundo, nos últimos dias, o conhecimento aumentará. E correrão de um lado ao outro. Eu não tenho, o que você chama, um iPhone? iPad, iPhone, algo assim, né? Alguém me disse assim: você precisa comprar um. Eles podem te ligar do mundo inteiro. Eu falei: eu não quero que eles me liguem do mundo inteiro. Estávamos na Flórida semana passada, e o pregador estava tentando dirigir e olhar para aquele negócio. Estava orando: Senhor, faz algo para esse pregador, esse irmão.
esse amigo meu, naquelas estradas da Flórida, aquele trânsito, lá pessoas andando 500 milhas por hora, mas tudo que eles têm que fazer é digitar para onde eles querem ir, e aquela mocinha diz assim: vire à direita, agora. Eu queria dar um tapa nela. Entrei no avião, honestamente, o assento era desse tamanho, eu pedi uma calçadeira gigante para poder sentar, e eu não consegui sentar, não. E quando finalmente eu sentei, os meus joelhos estavam nos meus olhos. Por que você não foi de primeira classe? Aquilo era a primeira classe? Não, eles não tinham primeira classe naquele avião. Eu não vou pagar a primeira classe de qualquer forma. E eu coloquei meu joelho no meu rosto. Eles voarão de um lado para o outro. Vai para o aeroporto hoje. É como se fosse um conglomerado. Estamos vivendo nos últimos dias, de acordo com este livro, a palavra de Deus. Agora, a próxima vez que eu pregar, o Gabriel vai pregar semana que vem. Ele não fica cansado. E aí eu pregarei o resto desta mensagem. E eu vou te mostrar quão perto nós estamos do fim, de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando eu estava cantando aquela canção, eu tentei cantar, muitas pessoas estão indo para casa. Eu me lembrei que eu e a Francis, junto com o Jim Uzi, estávamos na União Soviética em 1986, Jim? 85. Por uma série de reuniões. E nós fomos comissionados, um homem, para interpretar para mim. E eu descobri uns dias mais tarde que ele era um membro da KGB. Olha só. Eu fui para o Jim e falou: Jim, precisamos de um outro tradutor. Este homem é um membro da KGB. Eu não sei o que ele vai dizer quando eu pregar. Ele falou: irmão Swagger, não podemos fazer nada. Tudo que nós temos que receber é o que eles nos dão. Mas Deus estava nisto. Deus estava nisto. Estávamos em Minsk, a capital de Belarus, que era a providência da União Soviética naquela época. E o Espírito de Deus caiu. No meio da mensagem, aquele lugar estava lotado de pessoas, de pé contra as paredes. Um Espírito belo, maravilhoso naquele lugar. E eu fiz uma declaração, não vou entrar em detalhes agora. Eu pausei para ele interpretar, ele não interpretou. Ele sempre estava atrás de mim, e eu pensei, eu acho que ele não me ouviu. Então eu fiz a declaração de novo, e ele não interpretou. E eu virei, e ele estava chorando. E ele aceitou a Jesus Cristo naquele momento como Salvador da sua vida. Uma semana mais tarde estávamos para ir embora, ele não deixava eu ir embora. Ele me abraçava e falava: irmão Swagert, antes de você vir aqui eu não conhecia Jesus, mas agora eu o conheço. Agora eu o conheço. Nós ouvimos que 6 meses mais tarde, ele havia falecido de câncer. Mas ele morreu, um homem salvo, salvo pelo sangue de Jesus.
neste lugar aqui agora. E vocês pela televisão, pela rádio, pela internet, pelo satélite em todo o mundo. Eu quero te perguntar, se a trombeta soar agora, você estaria pronto? Pense sobre isto. Se a trombeta soar agora, você estará pronto? Eu não vou esperar só um momento. Vamos cantar, Senhor, estou indo para casa e eu quero que você, se você não tem certeza, e eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Eu não vou pedir para você ser membro da nossa igreja, mas para você se acertar com Deus. É tempo, está ficando tarde. Eu quero que você venha. Eu quero que cada um de vocês olhe para o irmão Swagger, e você pela televisão, pela rádio, pela internet, satélite. Eu quero que você olhe para mim também. Este é o seu momento. Eu vou orar. A oração do pecador, eu já orei com milhões de pessoas, eu não estou exagerando. E eu quero que cada um de vocês aqui, eu quero que você ore com eles para fortalecê-los. Vou ajudar vocês pela televisão também. Agora, e se você crer no que você está dizendo, você será salvo. O homem perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Agora vamos orar. Diga com o irmão Swagger e fale de todo o teu coração. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a ti. Eu venho a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus pecados. A maneira que eu tenho vivido. E a maneira que eu tenho vivido. E as coisas que eu E as fiz. coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. E limpe-me E limpe-me com teu sangue precioso com teu sangue precioso. de toda injustiça. De toda injustiça. Com a minha boca Com a minha boca. eu confesso Eu confesso. o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em meu coração Em meu coração. eu creio que Deus ressuscitou a Jesus Deus ressuscitou a dentre os mortos e Ele está vivo. mortos. Ele está vivo. Neste momento eu aceito a Jesus Cristo Eu aceito a Jesus Cristo. como Salvador da minha vida Salvador da minha e o Senhor da minha vida. o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, De acordo com a sua que não pode mentir, pode mentir. eu sou lavado, eu sou salvo, limpo, eu sou salvo. Glória a Deus, aleluia.